Bom dia a todos! Eu sou o Vitor e junto com a Ana Carolina, a Camille, a Helena, a Luísa, a Maria Eduarda Braga e a Milena Maduro, nós vamos apresentar o trabalho sobre os blocos econômicos e o nosso bloco econômico é o Mercosul. Definidos como a criação para a melhora da economia, do comércio e das relações diplomáticas entre os países, os blocos econômicos estão passando por mudanças que podem e vão mudar o rumo do planeta. O trabalho foi dividido em 5 partes principais, sendo elas: introdução, que é dividida em subtópicos, histórico, geográfico e organização, tipos de bloco, vantagens e desvantagens, atualidades, que é dividida em econômica, ambiental e política, e importância para o Brasil e nas nossas vidas. Iremos iniciar na introdução, com o subtópico histórico. A formação do bloco Mercosul tem seus embriões no final da Segunda Guerra Mundial, quando os países da América Latina tentaram agilizar um processo econômico que implicasse a sua industrialização. Essas tentativas resultaram inicialmente na formação da Associação Latino-Americana de Livre Comércio, ALALC, em 1960, cujo objetivo era eliminar as barreiras alfandegárias entre as nações participantes para incentivar e fortalecer a industrialização e a integração entre elas. Mas em 1980, percebeu-se que ainda se estava longe de alcançar as metas propostas, e a conclusão foi a de que, considerando a assimetria entre os países, os mais desenvolvidos, como o Brasil e a Argentina, levariam mais vantagem sobre os outros. Assim, em agosto daquele mesmo ano, a ALALC foi substituída pela Associação Latino-Americana de Integração, ALADI, que estabeleceu um novo ordenamento jurídico operacional para dar continuidade aos processos iniciais, com o Tratado de Montevideo em 1960. Do ponto de vista global, um fator que também contribuiu para a formação do Mercosul foi o fim da Guerra Fria, marcado pela queda do Muro de Berlim e pelo colapso da União Soviética. O início dos anos 90 foi um período de grande efervescência e otimismo com a nova ordem mundial que se anunciava. O pensamento era de que a integração dos mercados traria maior crescimento econômico e desenvolvimento social, e a formação do bloco era a melhor resposta dos países e regiões. Contextualiza João Paulo Cândida, professor do Departamento de Ciências Políticas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. A criação do Mercosul está inserida dentro de um contexto no qual as nações sul-americanas debatiam possibilidades a respeito de uma organização que promovesse a integração econômica regional. Considera-se o passo inicial para a criação do Mercosul o acordo econômico realizado entre Brasil e Argentina a partir da Declaração de Iguaçu em 1985. O Mercosul foi oficialmente fundado em 26 de março de 1991, quando Brasil e Argentina realizaram a assinatura do Tratado de Assunção. Subtópico 2. Geográfico. O Mercosul é a sigla para Mercado Comum do Sul. O Mercosul é composto por estados partes, sendo eles Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela, que possuem voz e voto, e estados associados, que são Chile desde 1996, Peru desde 2003, Colômbia, Equador desde 2004, Guiana e Suriname desde 2013, que apenas participam das discussões, mas não têm poder de decisão. A Venezuela, que aderiu ao bloco em 2012, foi suspensa em 2017. Isso porque o país não estava cumprindo com os objetivos traçados, relacionados com a democracia e os direitos humanos. O Mercosul tem como objetivo promover a integração dos países da América do Sul, especialmente os do Cone Sul, nos âmbitos econômicos, político e social. Igualmente, deseja preservar a democracia dos países do continente sul-americano. O Dia do Mercosul é celebrado anualmente no dia 26 de março, e a cada ano existe um tema em torno ao mercado comum. Subtópico 3. Organização. Partindo do Protocolo de Ouro Preto, assinado no dia 17 de dezembro de 94, o Mercosul tem uma estrutura institucional composta pelo Conselho de Mercado Comum, o Grupo Mercado Comum, a Comissão de Comércio do Mercosul, a Comissão Parlamentar Conjunta, o Foro Consultivo Econômico-Social, a Secretaria do Mercosul, Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul, o Protocolo de Olivos, Instituto Social do Mercosul, o Tribunal Permanente de Revisão. O lema oficial do Mercosul é Nosso Norte é o Sul. A sede se localiza em Montevidéu, no Uruguai, e suas línguas oficiais são o português, o espanhol e o guarani. Tópico 2. Tipo de bloco.
Embora tenha sido atingido significativo nível de integração econômica, ainda é classificado como uma união aduaneira. A expressão união aduaneira simboliza uma associação de um grupo de países que se caracteriza por 2 pontos: a adoção de uma tarifa externa comum e a livre circulação das mercadorias oriundas dos países associados. O Mercosul é considerado uma união aduaneira imperfeita, porque não existe uma zona de livre circulação de mercadorias plena entre os seus membros. Ainda que tenha havido reduções significativas das tarifas comerciais em muitos setores, muitos produtos uruguaios, paraguaios, argentinos e até venezuelanos não estão livres de barreiras para ingressar no Brasil e vice-versa. Tópico de número 3. Vantagens e desvantagens. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as vantagens e as desvantagens. Primeiro, as vantagens. Na ótica política, o bloco concede o aval para o fortalecimento de sua posição de liderança regional. Economicamente, a característica mais relevante é o importante superávit do Brasil como membro do bloco, principalmente nas exportações de mercadorias mais sofisticadas. Enquanto a pauta de exportação brasileira é dominada por produtos primários de baixo valor, como minério de ferro, soja, milho e carne, as exportações para o Mercosul contam com uma grande presença de produtos mais elaborados, como automóveis e eletrônicos. E como as desvantagens, o Mercosul busca ser um mercado comum. No entanto, é uma área de comércio incompleta que tenta sem sucesso se tornar uma união alfandegária. Atualmente, a área livre de comércio sofre pelas exceções comerciais, barreiras não tarifárias. Mas o principal problema está relacionado às regras sobre produtos manufaturados dentro do bloco que não se estendem aos que vêm de outros países. E uma das maiores desvantagens para o Brasil como membro do bloco, tendo em vista que é a maior economia do Mercosul, seria a dependência dos demais membros para tratativas comerciais importantes, principalmente para seu desenvolvimento nacional e regional. A Argentina enfrenta crises econômicas e políticas periodicamente. Uruguai e Paraguai são mercados pequenos e pouco diversificados, o que acaba por trazer consequências negativas ao bloco. Agora iremos falar sobre as atualidades, no subtópico econômico. Atualidades do Mercosul. O Mercado Comum do Sul atravessa um processo acelerado de fortalecimento econômico, comercial e institucional. Os Estados-partes consolidaram um modelo de integração pragmático, voltado para os resultados concretos no curto prazo. O sentido da integração do Mercosul atual é a busca da prosperidade econômica com democracia, estabilidade política e respeito aos direitos humanos e liberdades fundamentais. No quesito econômico, o Mercosul tem o PIB nominal de 3,2 trilhões de dólares, o que significa que, se fosse considerado como um país único, ocuparia a 5ª economia do mundo. Em 2020, o Mercosul exportou em produtos um total de 12,4 bilhões de dólares, sendo que o principal destino dessas exportações foi a Argentina. No mesmo ano, as importações de produtos dentro do Mercosul foi de 12 bilhões de dólares. Já em 2021, as exportações chegaram no período de janeiro a junho a um valor total de 7,7 bilhões de dólares, valor inferior ao mesmo período de 2020, quando chegou a 12 bilhões de dólares. Ou seja, em 2021, estamos com uma queda de 17,8%. Do mesmo modo, as importações neste ano, até junho de 2021, totalizaram em 11,9 bilhões de dólares, portanto, também apresentaram queda quando comparado ao mesmo período de 2020, quando foram importados 7,7 bilhões de dólares. Obviamente, a queda dos números em 2021 refletem o resultado econômico da pandemia do Covid-19. Subtópico 2. Ambiental. No quesito ambiental, é possível evidenciar que o meio ambiente não estava entre as preocupações iniciais do Mercosul. Todavia, o agravamento da crise ambiental e o crescimento da conscientização sobre o assunto levaram os países membros a firmar o Acordo Quadro sobre Meio Ambiente do Mercosul, que foi editado em 7 de julho de 1994 por decisão do Conselho do Mercado Comum, o CMC.
dando início à normatização da tutela ambiental regional. Todos os Estados partes do Mercosul têm previsão de proteção do meio ambiente e suas constituições, muito embora as redações sejam diferentes entre si. Assim, no Brasil, ela se encontra no artigo 225 na Argentina, no artigo 41 no Paraguai, no artigo 7 e no Uruguai, no artigo 47. Em suma, o Mercosul tem evoluído razoavelmente, mas é preciso que o meio ambiente entre na agenda de forma mais incisiva. Subtópico 3. Política. No quesito política, é extremamente difícil o Mercosul conseguir caminhar com suas próprias pernas, porque existe uma divergência geopolítica muito significativa. Os presidentes atuais do Mercosul são Mário Abdo Benítez, um homem conservador do partido do lado do Paraguai. Seu pai foi ligado à ditadura militar paraguaia, que foi uma das mais sanguinárias da América Latina. Benítez deseja sair dessa imagem de filho do homem que apoiou a ditadura. Por esse motivo, evita falar sobre alguns assuntos, como, por exemplo, o Bolsonaro. Temos também Jair Bolsonaro, um conservador. Temos Lacalle Pou, governo do Uruguai, que é um governo liberalista. E temos o governo da Argentina, de Alberto Fernandes, que é completamente esquerdista. Ou seja, são muitas divergências geopolíticas existentes. Um dos grandes desafios do Mercosul para os próximos anos é firmar novos acordos e finalizar o acordo entre Mercosul e União Europeia. Bolsonaro tinha exaltado como se tivesse sido uma conquista dele, sendo que o acordo já tinha sido pensado por outras pessoas. No quesito política, com estimativas dos anos de 2016 e 2017, a população contava com 300 milhões de habitantes. O comércio entre os países era de 37,9 bilhões de dólares, a área total era de 14.869.775 km², o PIB era de 4,7 trilhões de dólares, o PIB per capita era de 15.680 dólares e o IDH era de 0,767. E para finalizar, em uma busca em diminuir as desigualdades sociais entre os países, o Mercosul estabeleceu algumas políticas públicas regionais. Existem ações e distribuição de dinheiro visando a universalização da saúde e da educação, além de projetos mais específicos no combate à fome e à miséria. Seus investimentos são feitos também nas áreas de habitação, na construção de rodovias, na melhoria de saneamento básico, na promoção de empregos e de projetos culturais. O governo de Jair Bolsonaro pretendia trazer mudanças significativas no que diz respeito ao bloco econômico. Ainda em 2018, o superministro da Economia Paulo Guedes, em entrevista declarou que o Mercosul é muito restritivo e que o Brasil ficou prisioneiro de alianças ideológicas e isso é ruim para a economia. E por fim declarou também que o bloco econômico não seria prioridade nesse novo governo. Tópico de número 5. Importância. A importância de um bloco como o Mercosul acaba sendo estratégica. Ainda que os países da América do Sul tenham suas fragilidades, não ter um bloco seria ainda mais fatal. Os 3 pilares que sustentam o Mercosul são o econômico-social, o social e o da cidadania. No aspecto econômico, o Mercosul é um bloco de união aduaneira. Nesse âmbito, ele tem como objetivo criar um mercado comum entre seus Estados-partes. No pilar social, o Mercosul busca promover a articulação de políticas públicas regionais relacionadas a temas como fome, erradicação da pobreza, universalização da educação e da saúde pública e a valorização e promoção da diversidade cultural, entre outras. Já na dimensão da cidadania, o bloco trabalha para implantar políticas que permitam a livre circulação de pessoas e a promoção dos direitos civis, sociais, culturais e econômicos, assim como a garantia da igualdade de condições e acesso ao trabalho, educação e saúde. Primeiro subtópico, para o Brasil. O Mercosul oferece ao Brasil a possibilidade de se tornar o líder de uma região com um PIB da ordem de grandeza de 4,7 trilhões de dólares, sem conflitos étnicos, de fronteira, religiosos, históricos ou culturais, com sistemas financeiros relativamente desenvolvidos,
uma tradição capitalista de décadas, um parque industrial de porte razoável, consumo em massa, uma considerável demanda reprimida, visto se tratar de uma região com uma renda per capita média, porém com bolsões de pobreza expressivos e, portanto, com grande potencial de expansão de consumo. Subtópico 2. Nas nossas vidas. Existem vantagens de um país estar num bloco econômico. O Mercosul em nossas vidas nos traz grandes vantagens, não só econômica, mas também social e cidadã. Os cidadãos que moram em países que pertencem a esse bloco econômico têm alguns direitos de habitar os países membros, como, por exemplo, para viajar entre os países do Mercosul não precisa de visto. Só é necessário o documento válido, podendo até ser carteira de identidade. Não é necessário que seja o passaporte propriamente dito. Trabalhar e viver em qualquer país do Mercosul. Todos os cidadãos dos países do bloco, tanto estados-parte como os associados, podem pedir a concessão de residências temporárias ou até 2 anos em outro país do bloco. A residência temporária virá residência fixa. Antes de acabar os 2 anos de prazo de residência temporária, a pessoa pode requerer a sua residência permanente no país. Trabalhar em outro país do bloco com concessão de visto. Acordo multilateral de seguridade social. Migrantes que vivem e trabalham em outro país do bloco e suas famílias têm direito de acesso aos benefícios da segurança social. Acordo de integração educacional. Permite a revalidação de diplomas, certificados e títulos, além do reconhecimento de estudos nos níveis fundamental e médio, técnico e não técnico e de pós-graduação. Agora eu deixo uma frase dita pelo economista Luciano Severo, onde ele diz que o Brasil não valoriza e ignora a existência do Mercosul. Como os cidadãos não enxergam a relevância do Mercosul, não cobram de seus representantes políticos que atuem a favor da integração. A própria classe dirigente tem uma visão incompleta da relevância do Mercosul para o Brasil. E o nosso principal objetivo é mostrar que o Mercosul existe e sim tem uma grande importância para o Brasil. Mostrar que está presente em nossas vidas e que ele contribui muito com o nosso país. E aqui encerramos o nosso trabalho. Muito obrigado por assistir e pela atenção. Espero que tenham sanado todas as dúvidas e que tenha sido claro e objetivo. Muito obrigado e tenha um bom dia.